Bom, gente, então vamos lá. Boa noite a todas as meninas aí, bem-vindas. Bem-vinda a Manu aí, já vou apresentá-la. Bom, eu sou a Priscila, sou administradora aí do Papo na Boleia, junto com a Juliana e com a Mari, e vou fazer minha audiodescrição aqui com a possíveis correções aí da Manu, é a primeira vez que eu faço, então vamos lá. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, cacheado, meio castanho, ainda um pouco ruivo, com armação de óculos grande, nas cores vermelho e preta. Estou com uma blusa verde, e aqui no fundo da tela, por conta até da temática aqui, né, temos um caminhão na estrada com arco-íris. Primeira vez. E, bom, a Manu aceitou aqui o convite de estar hoje com a gente. Para mim é super emblemático, ela é minha amiga já há algum tempo. A gente se conheceu através de um outro grupo de mulheres, mas mulheres, assim, não é um grupo aberto, né, como o nosso aqui, de mulheres amigas, e que foram minha rede de apoio no período em que eu morei fora aqui de São Paulo, né. Então, eu tenho muita gratidão pelo que as gurias fizeram por mim, e a Manu é uma das gurias, e eu acho que ela tem tudo a ver com o Papo na Boleia, porque ela é uma mulher fortíssima, que eu admiro horrores. Ela é bi, como várias aqui, milituda, já foi candidata pelo PSOL em Blumenau. Imagine a coragem dessa mulher ser candidata, né, comunistinha. E ela é artista, comediante, faz parte do Comédia Sentada, é também professora, então, assim, mil facetas aí de Manu. E até quando eu a convidei para isso, eu pedi desculpa, porque uma das falas aí que se tem muito, né, é de que elas só são lembradas, as pessoas só são lembradas em setembro e no dia 21, né, que é o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. E aí eu falei, eu juro que não foi uma gafe, mas eu acho que é super importante mesmo, porque é um tema que a gente tem muitas pessoas que têm lugar de fala, né, e a gente precisa dar visibilidade para elas mesmo, né, então, e a Manu é uma pessoa super disponível e super afim de trazer essa temática para a gente, né, então acho que a gente precisa disso em todos os níveis, né, é um assunto que a gente, de fato, não domina. Então, falei para caramba. Manu, bem-vinda, estou super feliz que você esteja aqui, super obrigada. Assuma a boleia aí desse caminhão. Tá no mudo, Manu. Eu faço isso direto. É só porque tá gravando mesmo, Mas então tá valendo agora, você é atriz, vamos lá. ótimo. Não, foi a intenção, foi só para ver se vocês estavam ligadas mesmo, né? Assim, na minha pessoa, porque a gente só é lembrada de fato em setembro. Essa é uma pauta que eu sempre levanto, né? Porque, por incrível que pareça, e vou começar falando sobre isso. A Pri falou do projeto Comédia Sentada, não sei se vocês conhecem. Eu faço parte da produção e do elenco, que é um coletivo de artistas com deficiência que fala do seu dia a dia com humor. Basicamente é isso. É claro que o nosso trabalho é muito maior, né? Tem muito estudo ali por trás dele, e essa crítica constante de ser lembrada em setembro, ela aparece, né? Ao contrário da música do Green Day, Wake Me Up When September Ends. Quando September Ends, a gente volta a dormir, como o gigante lá em 2013. Né? Eu li, inclusive, uma crítica hoje, na verdade, em tom de piada também, de uns comediantes, é que o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é como se fosse uma árvore. Ninguém lembra, mas ele existe. Então, com essa frase, eu vou começar aqui o diálogo de hoje. Como eu falei para vocês, é um compilado, vai ser uma gravação maravilhosa. É um compilado de várias pesquisas que eu já fiz e retirei delas o que pode servir para vocês, que intersecciona questões relacionadas à deficiência e questões relacionadas à bissexualidade. A gente vai passar por estereótipos,
como a sociedade percebe uma pessoa com deficiência, se ela é uma pessoa detentora da própria sexualidade ou ela é tida como assexuada da nossa sociedade, a gente vai entender mais ou menos de onde vem cada um desses princípios. Estou aproveitando aqui esse momento para compartilhar. O primeiro slide, ele é, bom, eu destaco a música clássica do movimento LGBT brasileiro e mundial também, né? Por que não? Stonewall tá aí para isso. I Will Survive. I Will Survive nada mais é do que todas as pessoas com sexualidade não normativa, como que essa galera vivia, como ela sobreviveu, né? Mas quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, a gente precisa ir muito além de I Will Survive. Tanto que esse, inclusive, é um título de um trabalho meu, um artigo científico, na verdade, que eu escrevi para o Coturnos de Vênus, que é uma ONG brasiliense de mulheres lésbicas a respeito desse mesmo tema, né? As intersecções entre pessoa com deficiência e pessoas bissexuais, em sua maioria. Claro que elas abriram, né? Para todas as mulheres lésbicas e bis também. Já estou mandando aqui para vocês, um minutinho que está carregando. Formação LGBT. Pronto, tá indo. O primeiro slide com muito além de I Will Survive e também, como se não bastasse, não tem como a gente falar em deficiência, em luta anticapacitista, sem lembrar do movimento negro, porque muitos de nós, quando a gente vai falar sobre esse tema, a gente tem o movimento como base. E então, no primeiro slide, eu destaco justamente essa fala, vocês já vão ter acesso a isso. Abrindo aspas, e o risco de assumirmos aqui é o do ato de falar com todas as implicações, exatamente porque temos sido falados, infantilizados, ou infans é aquele que não tem fala, né? Por isso a criança chamada, o período infantil chamado de infância, que é o trabalho que a gente tem nesse mundo de assumir a nossa própria fala. E ela termina com, ou seja, o lixo vai falar, e numa boa. Soa pesado, com certeza. Isso, Lélia se dirigiu ao movimento negro, mas que cabe perfeitamente ao movimento de pessoas com deficiência. Até porque eu não sei se o conceito de capacitismo está claro para todas vocês, que é um termo usado para a gente descrever toda e qualquer discriminação e opressão da pessoa com deficiência, desde a falta de acessibilidade arquitetônica até como a forma como a sociedade trata essas pessoas de alguma maneira. Mas sobre as questões de deficiência, de capacitismo, na prática, a gente pode ver mais para frente. Eu destaquei duas manchetes, pode passar, Pri. A Juliana, aliás, a Ju está apresentando, né? O que é capacitismo? Pode passar para a próxima. A cada hora, um caso de violência contra a pessoa com deficiência é registrado no Brasil. É por isso que no dia de hoje a gente fala em orgulho também, né? O dia do orgulho agora da pessoa com deficiência, porque tá difícil viver com uma galera achando que você é um exemplo de superação, mas quando na realidade é a morte de um de nós a cada hora no país. Abrindo parênteses, domingo agora, em frente à Fiesc, vai acontecer a primeira parada PCD do Brasil, para ver como as lutas de fato elas estão interligadas. Pode mudar de novo, Pri? Qual que é a realidade desses exemplos de superação? Mãe idosa e filho com deficiência são encontrados mortos dentro de casa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.
A notícia não é tão velha assim, não. É de 2021. Nem preciso olhar tanto para trás, né? A gente está com um caso recente de escravidão. Maria Maria Rosa, eu acho que é. Já vou pesquisar o nome dela aqui para vocês. Isso, obrigada, gurias. É isso. Primeira parada. Inclusive, eu e mais alguns vamos estar de voluntários, fazendo várias coisas assim. Eu ainda não sei o que me espera, porque a gente ainda está ajeitando alguns trâmites de organização, vendo também o espaço mais acessível na Avenida Paulista, né? Porque quando a gente diz, ai, vamos ocupar um espaço, a gente vai lá e ocupa, na esquerda, né? Militância LGBT. Só que com a gente tem a questão da barreira arquitetônica também levada em conta. Pode passar o slide, por favor. Certo. Bom, eu tenho ali alguns pontos quando a gente fala em gênero, deficiência e cuidado. Também para lembrar, por que tem cuidado ali? Primeira coisa, porque o maior, como é que eu posso dizer, uma das maiores lutas atuais das mulheres com deficiência, por isso está ali gênero também, é a política do cuidado. É ter uma política de cuidado. Ai, mas Manu, vocês já recebem o BPC. Primeira coisa, BPC é ilusão. A maioria das pessoas com deficiência não recebem benefício de prestação continuada, que é quando a família tem direito, de uma pessoa com deficiência tem direito a um salário mínimo. Não é toda pessoa que recebe, porque muitas estão em idade produtiva, muitas ou tem algumas outras questões relacionadas à aposentadoria, então é muito difícil receber BPC, isso sem falar na burocracia, né? E é uma minoria brasileira. Por muito tempo, mais um parênteses, porque aqui são curiosidades, a própria vacina da Covid-19, lembrando que pessoas com deficiência eram sim grupo de risco, né? A gente precisou também militar para dizer que somos grupos de risco, porque não são todas as pessoas com deficiência que têm alguma questão pulmonar, né? Que era o que estava vindo à tona no auge da pandemia. Só que, porém, contudo, todavia, o Ministério da Saúde do desgoverno também estava com dificuldade de entender que as deficiências são distintas. Posso falar da minha, que é a que eu vivo. Não posso falar sobre todas, mas posso falar da minha. Eu tenho paralisia cerebral, eu caminho, tenho muita mobilidade reduzida ao caminhar e caminho encostando nas coisas. Ora, como dizer que eu não sou grupo de risco, sendo que eu sempre toco a superfície das coisas ao meu redor, né? E só que ao mesmo tempo, eu não tive acesso à vacina, porque num primeiro momento ela estava atrelada ao benefício de prestação continuada. Então era a minoria da pessoa com deficiência que se vacinava. De novo, já que a gente entrou aqui na seara do cuidado, lembro que o maior anseio, a maior luta das mulheres com deficiência, o movimento feminista e com deficiência na atualidade, é transformar o cuidado em política pública. O cuidado, gente, ele está sempre atrelado à mulher. Isso vocês já sabem. Mas quando a gente fala de pessoa com deficiência, isso ainda é muito mais latente. Por quê? Vou dar um exemplo de quando eu frequentava clínicas de reabilitação, né? Até caminhar mais perto do que se entende como normal. As crianças que estavam lá estavam todas acompanhadas por quem? Pela mãe. Quem? A gente tem dados comprovando essa realidade que eu tô contando aqui para vocês. Quem que deixava o mercado de trabalho para cuidar da criança com deficiência? As mulheres. Foi o que aconteceu na minha casa, na minha família. A minha mãe também ficou muito tempo fora do mercado de trabalho, até eu voltar a caminhar de uma cirurgia grande e tudo mais. Ela ficou longe do mercado de trabalho, né? E outra pauta ali que vocês veem no segundo item é discutir a feminização dos corpos com deficiência. E daí a gente debate, né? Como é que é dentro de uma sociedade patriarcal olhar para um corpo masculino com deficiência? Ou vice-versa, porque ou nos colocam em imagens super sexualizadas, ou o que é o que acontece na maioria das vezes, assexuadas.
pessoas com deficiência são super angelicais, elas não dominam a própria capacidade de direitos reprodutivos. Então, vocês podem perceber que esse é um tema que a gente tem que surrupiar de toda maneira, né? Esse estereótipo, esse preconceito precisa ser surrupiado, porque isso vai atingir políticas públicas de saúde, políticas públicas de reprodução, políticas públicas das mulheres com deficiência vítimas de violência. Porque, dado do IBGE de 2018, gurias, 60% das mulheres com deficiência já passou por um ato de violência sexual pelo menos uma vez na vida. Ali no item terceiro, se eu não me engano, eu não consigo ler de vocês, então eu tô lendo aqui. Pensar sobre o que se espera de uma pessoa com deficiência, que tem a ver um pouco do que eu tô falando aqui. Nesse momento, é importante eu, Manu, falar sobre ser uma pessoa com deficiência. Ano que vem, a gente ainda não vai ter dado, não vai ter alcançado ainda o que deseja e vai ser novamente importante que eu fale a mesma coisa no dia 21. E todos os dias eu preciso falar a mesma coisa. Como tem casos como aqueles anteriores ali à manchete, eu vou precisar tá falando sempre a mesma coisa. Por quê? O que se espera de uma pessoa com deficiência? A primeira coisa é que ela seja o ínfant, né? Que ela se cale, que ela aceite o que vem de cima. É isso que uma sociedade capacitista espera da gente. Nos veem como vulneráveis, frágeis. Quantas vezes as minhas amigas que hoje em dia são muletantes é, hesitaram para não aparecer de muleta em determinados espaços? Isso ainda acontece muito, porque quando a gente vê uma pessoa com bengala, com uma muleta, a gente associa a vulnerabilidade, a fragilidade, de novo, e é dessa forma que a pessoa, que se espera da pessoa com deficiência. Quando eu falo que hoje eu estou aqui conversando sobre isso, ano que vem com certeza eu vou estar, e se precisar eu vou falar todos os dias, é porque a gente está muito aquém. Porque as pessoas querem que, primeiro, o lugar do IFANS. Segundo, se eu falo, eu tenho que falar sobre ser PCD. Eu entendo que isso é importante. Porém, eu estou falando de uma militância ideal, de um mundo ideal no qual eu quero chegar, que eu chegue aqui e esteja falando sobre o meu filme preferido. Que eu esteja falando sobre o espetáculo que eu também estou montando. Tudo isso para além da deficiência, né? Porque se pensa a gente com um rótulo, com um carimbo assim na testa, de CID, que é o que de fato o modelo social médico que nos associa à reabilitação e não ao movimento social, que essa é uma questão importante também, né? O que o modelo social faz é nos dar esse rótulo. No meu caso, CID 080, o CID, Cadastro Internacional de Doença, né? Também se entende como deficiência ainda como doença e não como uma condição de vida influenciada pelo meio. E também, quando a gente fala em deficiência, a gente tem que lembrar que, quando eu falo de influências do meio, também, a gente está num mundo absurdamente neoliberal, egoísta, que preza pela independência. O que querem para uma pessoa com deficiência quando ela se torne adulta? Ah, que ela seja independente. Mas aí eu pergunto para vocês: somos todas independentes? Ou essa é de fato uma falácia do neoliberalismo, do capitalismo, da economia como um todo, que desconsidera que os seres humanos são interdependentes entre si? E a interdependência está diretamente ligada ao cuidado. Por isso que o cuidado também está ali no meu subtítulo, né? E sem dúvida tem a sua intersecção com gênero, cuidado atrelado a mulheres, e a sexualidade, porque se espera que essa mulher cuidadora tenha uma sexualidade específica e que ela se manifeste de maneira X. Aí aqui eu vou apresentar outras questões para vocês, a gente vai debatendo no decorrer do tempo. Pode passar esse slide. Levantei questões importantes no slide anterior,
Mas é importante sintonizar para vocês onde nós estamos. Ali, então, sobre o slide branco, eu tenho alguns dados na parte branca. 56,57% da população com deficiência é composta por mulheres. A gente está falando de cuidado, de interdependência e não é à toa. A maioria somos nós. 49,7% das pessoas com deficiência se encontram no Nordeste e Norte do Brasil. Não por acaso, regiões mais pobres. O que só confirma, que só refuta a minha fala de que o meio, aliás, o meio, sim, tá certo. O meio deficientiza as pessoas, torna as pessoas deficientes. 30,9% das mulheres com deficiência são mulheres negras. De novo, o que interliga a pobreza, o que interliga as profissões do cuidado. E 26,5% das mulheres brasileiras são mulheres com deficiência. Últimos dados relativos a isso estão do IBGE de 2018. Até lá passou um tempo, nós não fomos citados em quaisquer censo, claro que a gente não teve o censo ali no período da pandemia e tal, mas como pensar numa política pública para esses 3 itens quando a gente não tem os dados que precisamos, né? 40% das mulheres com deficiência sofreram algum tipo de violência na vida, e dessas que são violentadas é o dado que eu falei para vocês, 60% foi violência sexual. E aqui sobre vida produtiva, não a questão de independência, mas de autonomia. Gosto de mudar essas palavras-chave. A participação do homem com deficiência no mercado de trabalho é de 30% superior à da mulher. Então aqui a gente já tem uma intersecção com uma desigualdade gritante de gênero para nós, mulheres com deficiência. Pode passar o slide. Acredito que todas vocês aqui tenham interesse no tema, então, de fato, dominem sobre o que nos torna desiguais. E por que a gente é desigual em alguns momentos? A gente é desigual só em alguns espaços, o meio influencia. Eu nasci pobre porque eu tenho essa origem. É claro, isso sem dúvida me influenciou, mas quais são os meus pontos de partida? Pode passar? Que agora eu vou usar uma teoria para ajudar a explicar algumas formas de preconceito. Comecei falando do modelo social da deficiência. O modelo social da deficiência. Falei do modelo médico, aliás. O modelo médico da deficiência é estar atrelado à medicina. Quem pode falar sobre mim é um médico, um profissional da saúde, um fisioterapeuta e por aí vai. A luta, especificamente das mulheres com deficiência, a partir dos anos 90, aliás, 80, ali em diante, né? Até 85 é uma, e de 85 em diante ela vai mudando. É considerar a luta da pessoa com deficiência como um movimento social, o que eu havia mencionado antigamente. Considerar que a deficiência também pode ser determinada pelo meio, e não só uma questão neurológica e médica. É considerar que o verdadeiro pulo do gato, né? Adoram falar em cura para uma pessoa com deficiência, mas essa cura não está em nenhuma terapêutica, e sim na política, no exigir direitos, no exigir vida digna. Inclusive, é por isso que existe o dia 21 de setembro, foi a partir de uma convenção da ONU mais ou menos nessa mesma época, na qual vinha o modelo social, em 1981, e que nesse momento a gente foi entendido como direito, pessoas com deficiência passaram a ter vida digna como um direito internacional. Olha só, que coisa louca, né? Defendeu o óbvio, já diria Brecht, mas faz pouquíssimo tempo. 81 foi ontem. Então, aqui, fazer valer o modelo social da deficiência. Esse modelo social ele começou, gente, na década de 60, com homens brancos ingleses de lesão medular, ou seja, tinham, né, um certo privilégio social. Nos anos 80 entraram a mulherada, as
mulheres feministas dentro do modelo social, que é desse período que eu estou falando para vocês, e que levantaram algumas coisas como o que eu já mencionei, que é a teoria da dependência. Será que somos dependentes? Aquelas perguntas anteriores. Ou será que somos todos filhos de uma mãe? Inclusive, é com essa frase que uma filósofa chamada Eva Kitai, em algumas literaturas, ela fala sobre a filha dela com paralisia cerebral severa e que, de fato, a gente precisa valorizar o cuidado. E não à toa somos todos filhos de uma mãe, porque esse cuidado é exercido por uma mulher. E ela, Eva Kitai, começou a filosofar, por ser filósofa, questões voltadas à deficiência, sem sombra de dúvida. E também, com esse mesmo raciocínio, ela passou a colocar esse modelo social em outro espaço, que é desse movimento aí que surge. Eu vou em consideração essa teoria da dependência, por isso eu gosto tanto de falar autonomia para vocês, né? E não independência. E também, outra coisa, da dor. Muitas pessoas com deficiência vivem com dor. E essa dor é um atravessamento bizarro nas nossas vidas. Novamente, é difícil quantificar. É difícil pensar numa política pública para a dor. E aqui eu falo das dores mais distintas. Da dor física, sim. Eu não sei se eu chamo de sorte, se eu chamo de uma questão de reabilitação, pela qual eu passei. Raramente tenho dores. E que bom, porque a minha paralisia ela é espástica e bilateral dos dois lados do corpo. E, inclusive, a espástica eu tenho, não que eu tenha movimentos involuntários, mas eu tenho espasmos volta e meia quando, enfim, os meus espasmos eles são muito entendidos quando tem uma mudança de temperatura, a exemplo de agora, a gente está vivendo um calor descomunal. E quando tenho alguma questão emocional, uma prova difícil, uma aula para daqui complicada, isso mexe bastante com a minha mobilidade física também. Mas muitos de nós têm dor e precisam de remédios fortes. Vou dar um exemplo de um documentário, não sei se ainda tem na Netflix, mas teve uma época, chamado Ilegal, que é a luta das mães de crianças com deficiência por acesso ao canabidiol. Hoje, a Vigilância Sanitária já liberou para alguns casos, né? Porém, foi uma luta constante de muitas mães. Conheço uma mãe, inclusive, que também é uma mulher com deficiência, e a filha tem paralisia cerebral, que contrabandeava canabidiol, porque era a única coisa que controlava as crises de epilepsia da filha. Então tem tudo a ver com a nossa luta, né? A questão do cuidado, a questão da autonomia ou a ausência dela, certo? Então, assim, esse modelo social se tornou mais robusto justamente com a entrada das mulheres, porque senão continuariam sendo homens ingleses brancos com lesão medular, exigindo um espacinho no mercado de trabalho, sem considerar que o mundo é muito maior que o quarto deles. Bom, o movimento LGBT já ouviu falar em queer diretamente, tanto que é uma das letras, né, da sigla. E é um nome que a gente dá a tudo que desvia da norma. Tudo, absolutamente tudo. E também é a partir desse queer que o movimento LGBT ressignificou o queer como viado, sapatão, caminhoneira, traveco, bicha, os nomes que usavam para nos ofender historicamente, né? E o queer desafia justamente toda essa performatividade de gênero. Só que quando a gente fala em pessoa com deficiência, a gente tinha outras nomenclaturas igualmente horríveis e que estamos sim buscando um ressignificado. A gente ouvia, em muitos casos, vou dizer para vocês ainda que eu consigo ouvir ainda, até sangra o ouvido, pessoas aleijadas, pessoas incapazes,
inválidos, deformados ou defeituosos. Inclusive a própria ACD, aqui de São Paulo, onde eu fiz um dos melhores tratamentos da minha vida, começou a se chamar, num primeiro momento ela se chamou Associação de Apoio à Criança Defeituosa. Esse foi o primeiro nome da ACD, pasme. Hoje a Associação de Apoio à Criança Deficiente, embora por uma nomenclatura norte-americana a gente não use mais nenhum, nenhum desses nomes. Hoje em dia, usem pessoa com deficiência. Usa pessoa com deficiência, não tem erro. Nomenclatura americana, mundialmente aceita, disabled person, person with disabilities, ok? Agora, só para informar vocês, para a gente, o queer é equivalente à teoria queer. Ou, em outras palavras, em outra tradução, é a teoria aleijada. O nome que era usado na ACD, é isso? Era a Associação de Apoio à Criança Defeituosa. Depois, a partir dos anos 90, ali passou para a Associação de Apoio à Criança Deficiente. Nenhuma das nomenclaturas é usada mais. Para não ter erro, use PCD, Pessoa com Deficiência. Certo? Pode passar. Bom, cuidado e trabalho de cuidado. O cuidado por si só, acho que tem um anterior ainda a isso, meninas. Pode passar, acho que tem um antes, não tem? Tá, já vou mostrar ali para você. Tá. Ali, na verdade, é, a premissa, eu escolhi essa sentença, na verdade, porque ela é um trabalho de um arquiteto, e esse arquiteto, ele é especialista em arte. Então, em outras palavras, né, que é a teoria, que é a teoria creep e onde ela pode estar ligada à potência da vida. Então, tem é, essa citação direta desse trabalho de um arquiteto, artista também, e da Sueli Ronick, que é uma urbanista aqui de São Paulo mesmo, professora da USP, e ela fala muito em pulsão vital, que é isso que as pessoas com deficiência elas buscam também, né? Certo? Pode passar, por favor. Bom, o que é cuidado e trabalho do cuidado? Enfim, trabalho do cuidado é o que eu falei, é o que está sempre atribuído às mulheres, sempre tem, e eu falo sempre porque os dados aí não me deixam mentir, né? Não é à toa que são 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. O trabalho do cuidado está sempre atrelado a uma mulher. E o cuidado por si só é uma relação que nos dá a condição de persistência e garantia das nossas próprias vidas dignas. Vou dar um exemplo aqui bacana. Uma amiga minha, uma mulher com deficiência, bolsista de um mestrado, ganhava para efetuar esse mestrado, só que em vez de ela investir nos livros, enfim, né, nas questões relacionadas ao estudo, pagar as contas, ela usava o dinheiro da bolsa para ter alguém, para pagar alguém que a acompanhava nas aulas do mestrado. Aí nesse ponto já começa uma grande desigualdade, né, entre pessoas com uma diversidade funcional, que é o nome mais poético que se tem e é o que eu mais gosto para se referir à pessoa com deficiência, afinal somos de fato diversos. E já era uma situação aí. Ela precisa de alguém, não digo para cuidar, mas para apoiá-la nas atividades corriqueiras da vida. Isso já é uma grande desigualdade num espaço que pode ser muito capacitista, que é a universidade, as universidades brasileiras. Então, para pensar nessa situação, gosto até mesmo de trazer esses exemplos mais práticos do que ficar mexendo aí na teoria, porque tudo que é prático acaba sendo mais palpável para a gente, né?
E pode passar também para o próximo slide, por favor? Cuidado para quem? Como eu falei para vocês, é uma das lutas mais recentes das mulheres com deficiência. A gente ressalta que para isso, para pensar em cuidado, para pensar em política pública, a gente precisa entrar dentro das ferramentas de controle social, das agendas decisórias, que são os conselhos de pessoa com deficiência, conselho da criança e adolescente, conselho de educação, porque, pasme, ao contrário do que achem que pessoas com deficiência estão só no conselho de pessoas com deficiência, elas estão em todos os âmbitos. Então, aqui, de novo, a gente defende que é importante ter militante com deficiência em todos os campos, certo? Eu destaquei agora, nesse momento, conselhos tutelares também, boa. Já lembrando que dia 1º a gente tem as votações ali, né? E é um profissional que, sem sombra de dúvida, precisa se atentar às violências e às violações de direito que podem nos ocorrer. Eu destaco a Anaí Mello e o Nuremberg. A Anaí é uma doutora em antropologia de Florianópolis, Santa Catarina, uma grande pesquisadora assim, desde o início da vida acadêmica dela, ela tem pesquisado deficiência. Ela tem essa pesquisa que fala das mulheres cuidadoras, né? E o que se espera de uma mulher, se elas engravidam ou não, o que a gente debate quando a gente fala em direito reprodutivo, se elas podem optar por um método contraceptivo ou não, essas entre tantas outras questões. Pode passar, por favor? Aqui é uma foto de uma matéria durante o Bom Dia Santa Catarina, aliás, o jornal do meio-dia lá em Santa Catarina, no período de pandemia, né? Mães e trabalhos na pandemia. A gente sabe que a pandemia afunilou toda a desigualdade social do país e sobrou para quem? Para elas novamente. E sobrou para quem? Para a criança que não estava indo para a escola e a criança com deficiência. Esse grau de vulnerabilidade se tornou um tanto maior, porque por um grande período elas ficaram sem acesso a tratamento. Posso dizer por mim, eu fiquei acho que uns 4, 5 meses sem fisioterapia. Eu estava caindo de madura em casa, praticamente. E, enfim, mais uma luta diária que a gente tem todos os dias. E mais um motivo que faz eu me orgulhar por sobreviver nessa sociedade. Só que ao mesmo tempo que nos gera um certo orgulho por estar aqui podendo falar por quem não consegue falar, porque também é uma realidade, né? Muitos de nós não se comunicam à maneira com que a sociedade espera. Então, há esse espaço, como essa pessoa se comunica, porque existe também, a gente fala de acessibilidade arquitetônica o tempo todo, mas existe a acessibilidade comunicacional, que começa ali nas audiodescrições de vocês nas redes sociais, ou na ausência delas, né? Enfim, depende da realidade de cada uma aqui. Nesse momento, o que eu queria trazer para vocês também, para a gente se encaminhando até mesmo para explorar outras coisas, é romper com alguns estereótipos. E para romper com esses estereótipos, eu gostaria que você, Ju, passasse mais o slide, por favor. Quais são os estereótipos que as pessoas com deficiência possuem? Pessoas com deficiência não possuem aparências agradáveis. Gente, momento piada, olha para mim, né? Claro que existem pessoas, estigmas sociais relacionados ao que pode ter de sequela de uma paralisia, alguma deformação, mas existem muitas deficiências que a gente não vê. A exemplo do TDAH, a exemplo de deficiência visual e auditiva também, tem deficiências físicas que nós não vemos, enfim, nós somos heterogêneos. E é por esse motivo também, eu estou aqui confortável falando do meu espaço. Mas se por um acaso vocês tiverem uma palestra na empresa, seja lá onde for,
de uma deficiência completamente diferente da minha, eu não vou me sentir autorizada para falar. Porque, de fato, somos distintos. Não posso falar sobre tudo, por mais que eu estude. Então, também entender esse lugar, né, é importante. Ao mesmo tempo que é importante dar voz e a gente fazer o uso dessa nossa voz, é importante entender o nosso lugar. De privilégio até mesmo, em alguns casos. Porque eu sei que no mundinho, no universo das DEPs aí, das deficiências, eu sei que eu tenho alguns privilégios. Bom, pessoas com deficiência são estéreis ou geram crianças com deficiência. Mentira. Tanto pessoas com deficiência como pessoas sem deficiência podem, né, gerar crianças com deficiências ou não, mas essas mesmas crianças devem ser educadas de maneira autônoma, ali usa a palavra emancipatória, que eu acho legal, e até mesmo para viver as suas sexualidades, o que eu falei ali em termos de direitos reprodutivos, certo? Estereótipos sobre deficiente e gênero, eu tenho isso no próximo slide. Feminização dos corpos com deficiência, aqui quando a gente fala de uma sociedade patriarcal, né? Para os homens, assim, do que se espera que um homem performe, o homem com deficiência vai performar como e quanto, né? Um homem gay com deficiência vai performar essa sexualidade como e quanto. São questões que nos atingem diretamente. As questões relacionadas ao gênero feminino, ao sexo biológico, aqui eu estou me referindo no caso, nos veem como frágeis e incapazes. E nossa, eu vivo isso toda hora, todos os dias, o tempo todo. E o fato de aparentar ter bem menos idade que eu tenho, olha, não ajuda. Então, uma coisa somada à outra, eu ouço que eu sou muito fofa, que eu sou muito queridinha, inha, né? Mas também esquecem que eu sou uma mulher com mais de 30 anos, me respeita, por favor. Sabe? Essa visão infantilizada e estereotipada, ela nos prejudica muito. E ali, de novo, a gente tem, né, a lógica da dependência, visão generalista, ai, tu sempre vais precisar de alguém para. Ou, inclusive, é muito comum, infelizmente, mulheres com deficiência entrarem em relacionamentos abusivos. Novas, eu já estive um. Novidade para todas nós, certo, né? E eu ouvia do companheiro que eu me relacionava, que era que, tá, tu é assim, tu anda assim, ninguém vai te querer se não for eu. Então, de novo, a visão da dependência, né? O quanto essa pessoa acha que ela precisa estar ali para me fazer. Ó, isso é uma visão, gurias, bem assistencialista e católica. Uma visão, sei lá, cristã até mesmo, né? Vou fazer o bem aqui embaixo para conseguir um lugar no céu? Me dá licença, vou ajudar aquele pobre coitado, essa pobre pessoa com deficiência aí, né? Para eu conseguir um espaço onde eu preciso para me ver livre dos meus pecados. Amém. Meio cruel essa forma que eu estou trazendo, mas infelizmente, gurias, é assim que as coisas estão acontecendo, certo? Aqui vou destacar o que se diz logo no final da última frase. O exercício da sexualidade, entre aspas, atenuam a deficiência ou faz com que ela seja mais perceptível. Enfim, uma visão estritamente preconceituosa. Gurias podem passar, por favor. Aqui eu já dei mais ou menos uma explicação do que é dependência, o que é interdependência. Como eu falei também do modelo social, a lógica da interdependência está atrelada ao modelo social. De novo, lembrem dessa frase: somos todos filhos de uma mãe, logo somos todos interdependentes. Tem um dado que fala também sobre a política do cuidado, né? Que, que pelo menos 80% das pessoas vão precisar de cuidado uma vez na vida. Então, isso também já nos diz bastante sobre a lógica da interdependência.
E agora eu trago para vocês uma questão ainda mais prática. Pode trocar o slide, por favor. A gente não quer só rampa. Ou onde vocês escondem os capacitismos de vocês? Onde é que tá? A gente sabe que a gente vive numa estrutura capacitista. A gente é criado nessa estrutura capacitista, assim como a gente reproduz machismo por sermos criados numa estrutura machista, e racista também, a gente reproduz também dessa mesma maneira o capacitismo, certo? Então, em 2017, em dezembro de 2017, foi lançada uma campanha nas redes sociais com a hashtag É Capacitismo Quando? Que fala de algumas atividades, algumas questões do dia a dia que a gente encontra o capacitismo cuspido e escarrado na nossa frente. Então, agora eu vou usar esses exemplos para escarrar o capacitismo na cara de vocês também. Pode passar, por favor. Determinar é capacitismo quando, e de fato aconteceu comigo, determinada empresa te liga, né, para cumprir cotas, obviamente, não é pela sua capacidade nem pelo seu anseio, suas vontades e desejos, te liga, pergunta se você realmente tem uma deficiência. Não preciso nem dizer, né? Não vou me aprofundar aqui. É capacitismo quando, no trabalho, você está lá ocupando as suas vagas de cotas, né? Aqui eu critico as cotas, galera. Não que elas sejam ruins, tá? Muito pelo contrário. Mas no Brasil existe um dado que 88% das empresas, dos RHs das empresas, nos veem como mera cota. Então, eu vou ser irônica com o povo da RH, com o povo das empresas, querido, inclusive das cotas, até isso acabar. Então, trabalho, quando é capacitismo, quando designam a você os trabalhos mais fáceis. Porque, ó, você, pobre coitado, vou poupar você de subir dessa escada, vou poupar você de falar o telefone e dizer que o seu trabalho com dignidade. Ou até mesmo, né? Você tá ali ocupando as cotas, não tem trabalho aqui para você, pode ficar aí sentado, esperando atender. Acontece. Dirigem-se a você nas diversas esferas, usando os diminutivos amorzinho, bonitinho, o exemplo que eu dei antes para vocês, fofinha, quando você está perto dos seus 40 anos. Sem esquecer do famigerado, tens deficiência? Que pena! És tão linda. Pode passar, por favor? Minha cara para isso. Pode passar de novo. Outros exemplos de capacitismo. Gente, isso é muito comum, especialmente com mulheres cadeirantes. Acham que o seu namorado, o seu irmão, é primo ou cuidador. Bônus. Seu namorado ainda se torna um anjo abençoado sem querer, só por estar com você. Então, quando vê um casal, quando ambos é cadeirante, né? Isso vale para a mulher também no que diz respeito ao cuidado. Não endeusem essas pessoas, por favor. É gente como a gente. E uma coisa que pessoas com deficiência vivem também é tá nesses não lugares, tá esses extremos, né? Estamos entre mulheres aqui e nos colocam no lugar de santas e putas, constantemente. E vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Mas quando eu cito pessoas com deficiência, ou a gente tá num lugar de, meu Deus, pobre coitado, coitado, não sei o quê. Ou a gente tá num lugar de, meu Deus, que exemplo de superação. Então é um não lugar que a gente não se entende como ser humano. E, de novo, isso atinge muito a pessoa com deficiência de uma forma que eu não tenho nem palavras, né? A gente está falando do mês de setembro verde, do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e também do setembro amarelo. E quando eu falo em setembro amarelo, são desses pontos, esses pontinhos aí que começam a surgir na gente, certo? Ah, também aconteceu com uma amiga cadeirante que engravidou.
O que aconteceu com ela? Gente, será que tem que explicar o que aconteceu com essa mulher? Enfim, né? Deixa aí para pensar. Olham apavorados. Ai, gente, o que aconteceu com ela? E se essa mulher ainda, porventura, esperar uma menina, a menina já vai nascer com o fardo do cuidado, tipo, vai cuidar da mamãe. Agora, para nós, excepcionalmente para a gente, questionam sua bissexualidade, alegando que ela existe apenas para aumentar a chance de pegar alguém. Já que você é PCD, né? Ninguém vai te querer mesmo, então nada mais justo que aumentar as chances. De novo, não lugar, né? A bissexualidade sabe disso, a galera bi sabe disso muito bem. O que é esse não lugar? O que é ouvir que tá indeciso, tá indecisa, ou que ainda não amadureceu, enfim, que não lugar é esse, né? Quando o mundo está binário, um lado e o outro, certo e errado, a santa e a puta, quando não tem meio termo, o pobre coitado e o exemplo de superação. Então, até que ponto a gente vive de uma forma saudável numa sociedade como essa? E como é que a gente transforma tudo? Isso é a grande questão da minha vida, assim. Como é que a gente transforma tudo isso em política pública? Isso eu ouvi quando eu tinha 13 anos. Como você vai abrir as pernas quando crescer? Hoje eu respondo, né? De uma forma educada, digamos, educada e bem-humorada, vamos dizer assim, né? Só que eu tinha 13 anos quando eu ouvi isso, e sem dúvida afetou muito, afetou minha vida sexual, o início dela, principalmente. Uma frase babaca dessa dita por uma tia, quem deveria estar lá para me proteger de certa maneira. E outra coisa, e também isso aconteceu também com uma pessoa conhecida. Você tem que esperar horas por intérprete de Libras, mesmo estando na garantia da lei, né? Você esperar horas por intérprete de Libras para que o seu parto seja realizado. São apenas alguns exemplos do que a gente pode viver todos os dias. Pode passar? Eu tenho ainda para destacar para vocês mais uma frase capacitista que por muito tempo eu não conseguia falar sobre ela. E hoje eu falo porque o que eu vivi precisa ser jogado para o mundo. Certa vez, numa escola particular, lá em Santa Catarina, na cidade que eu nasci, Blumenau, numa das 3 maiores escolas da cidade, eu trabalhava na recepção de uma escola bastante conhecida. Ao mesmo tempo, eu estudava para ser professora por questões óbvias, que não deveriam ser tão óbvias. Eu nunca consegui espaço lá dentro, mas eu consegui ouvir de uma chefia, abre aspas, Manuela, sabias que a tua falta de mobilidade me irrita? Fecha aspas. Naquele momento, eu fiquei completamente sem reação. Por muito pouco eu não corri para o RH e pedi demissão, mas eu lembrei que eu também sou trabalhador e tinha boletos. E é claro que eu tomei as devidas providências, eu não deixei isso passar. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai para uma instância judicial, sempre a nossa palavra contra a do outro. E os mesmos capacitismos da sociedade, né, de não levar a nossa voz a sério, as estruturas, o judiciário também pertence a essa estrutura. Então, se já é difícil para uma mulher branca, sem deficiência, fazer uma denúncia de violência, vocês imaginem para a gente, que aparecemos frágeis para muita gente, embora, tá? Quando uma mulher com deficiência registra queixa por Maria da Penha, há um aumento da pena em 1/3. Isso é uma decisão recente de 2019. Embora isso exista, o capacitismo das estruturas está ali, né? Então, se a gente sabe que para uma mulher branca
já é difícil, para uma mulher com deficiência, seja branca ou negra, é outra coisa. Mas se é negra e def, a gente sabe que piora tudo, né? Ali nos slides de vocês, eu tenho um filme, um, um trailer, na verdade, do filme Marguerita com Canudinho, disponível na Netflix também. O filme é maravilhoso. Ele trata diretamente sobre o que a gente está falando aqui. Exercer a sexualidade e ter deficiência. É lindo. Por muito tempo foi um dos meus filmes preferidos. Até eu descobrir, aqui agora vem o meu eu artista, que esta atriz não é uma pessoa com deficiência. Pergunto, será que não existem atrizes com deficiência? Agora, levando em consideração o contexto, a indústria de Bollywood, que é um filme indiano. Obrigada. É esse mesmo, Pri. Ou Ju, não sei. Então fica aqui o questionamento, né? Não sei quais de vocês trabalham com produção, mas para considerar essas questões ditas, com muitas aspas aqui, por favor, polêmicas na nossa sociedade, que são temas, assuntos que estão ganhando espaço, para trabalhar com eles no universo artístico, começa tudo na produção. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque é ali que eu vou saber se eu vou ter acesso a determinado artista ou se o artista vai ter acesso direto até mim. Se existe, se eu posso contratar alguém. Enfim, coisas desse tipo. Certo? E eu já falei mais algumas coisas ali a respeito de Brecht para vocês. Eu termino essa apresentação com uma fala dele. Pode passar. Falei que até que mundo é esse que a gente tem que defender o óbvio, né? Mas ao mesmo tempo quero crer que não dá para perder as esperanças, porque logo ali embaixo nada deve parecer impossível de mudar. Inclusive, logo atrás, as indicações bibliográficas que compuseram esse trabalho. Em resumo, é isso. Gurias, eu estou aberta para as perguntas e espero que vocês tenham se sentido contempladas de alguma maneira com a minha fala aqui. Oi, Manu, obrigada, viu? Apesar de eu ser super sua amiga, a gente está próxima, caramba, quanta coisa, né, que eu descobri sobre você hoje aqui, né? Quer dizer, eu acompanhei muitas coisas, inclusive relacionadas a emprego aí que você passou, né? Passamos raiva juntas aí, mas como você é uma amiga recente, né? A gente não passou adolescência, a gente não passou infância juntas, tem muita coisa que eu vou descobrindo. Queria te agradecer imensamente, assim, eu não sei nada sobre eu cheguei à conclusão de que eu não sei nada sobre o assunto, assim, por mais que eu tenha lido, pesquisado, né, sempre participei de comitê de diversidade, de uma complexidade absurda, né, foi, como até você disse, você consegue falar da tua deficiência, né, é muito complicado falar de outras tendo essa infinidade aí e as interseções ainda, né, então, se você permitir, tiver ainda tempinho para a gente abrir para pergunta, porque eu tenho certeza que a Janice quer perguntar alguma coisa, que a Janice é milituda. Assim, ontem ela fez um bate-papo com a gente incrível, incrível, sobre a hipersexualização e a objetificação da mulher negra. Eu falei assim, com essas duas palavras, você dá um engasgo aqui na língua. Ela arrasou ontem com isso, e eu até chamei ela, falei, você e a Manu precisam se conhecer. Então, e acabaram que os temas se cruzaram bastante aqui, né, durante o papo. E é isso. James, pode falar. E ela é professora também. Menina do céu. Ó, gente. Ela é professora. Participação especial do Bernardo. Eu tô aqui, eu tô deitada já e, né, vocês estão me vendo assim, mas nossa, uma coisa você acertou, Pri. Oi? Vai pra lá. Uma coisa você acertou, Pri. Coisa de professora, tá, gente? Eu vou até, olha aqui, ó, eu fui anotando, acendendo a lanterna do celular quando vinha alguma parte interessante anotando. Manu,
Cara, que honra. Muito obrigada pela oportunidade de poder te ouvir. É maravilhoso, sensacional. Já partindo para essa, né? Depois eu continuo te dando. Mas para essa base de perguntas, teve uma fala que você trouxe quando você falou da questão dos percentuais, né? E a maioria, 56% das mulheres, das pessoas com deficiência são mulheres. Desses 56%, 30% são mulheres negras, né? E você falou sobre a questão. Da mulher, a gente tem várias mulheres negras. E aí, gente, de vez em quando ele faz as participações especiais. E aí, foi interessante você trazer, porque assim, dentro do movimento que eu faço parte, sou militante dentro do movimento negro, e dentro desse movimento que eu faço parte, a gente tem principalmente homens inseridos, porque homens negros, e atualmente a gente tem, eu acho que 8 pessoas mais engajadas, e só uma é mulher, e ela mora em Jacareí. Então ela não está tão presente com a gente nos debates e tal. Mas é interessante, porque quando você trouxe esse dado para mim, foi uma surpresa, porque eu, dentro do contexto do que eu conheço, a maioria são as pessoas negras, sexo masculino, né? E aí você falou aqui, o papel do cuidado, geralmente, ele é associado à mãe, e aí eu gostaria de reforçar que não apenas a mãe, mas quando tem uma figura de cuidadora, já vem a palavra no feminino, né? Cuidadora. A gente não vê cuidador homem, cuidador de idosos. É cuidadora. É atribuído também ao papel feminino. E aí, quando você trouxe aqui, dá licença. Que era pra aparecer na aula. Ele quer aparecer, gente. Oi! Pronto, já apareceu, dá licença. Quando você trouxe aqui essa questão da não falar somente PCD, mas para além da deficiência, vem muito de encontro com o que a gente fala também do movimento negro, que muitas vezes as pessoas, e eu não estou, né, dizendo, por exemplo, ontem a gente falou sobre isso, mas a Pri me chamou e foi uma temática que eu sugeri. Mas geralmente, quando tem uma pessoa negra que é palestrante, que é militante dentro de alguma forma, as pessoas chamam para falar a respeito deste assunto, a respeito da questão do racismo, da questão de como o racismo atravessa determinado fator, né? E aí é isso. A pergunta mesmo, ela é a seguinte: você, pelo que eu entendi, a sua base, você está fazendo mestrado, é isso? Você estava falando de estudo, eu fiquei meio que, não é mestrado, né? Que eu vi você falando de uma pessoa que estava precisando até de material para investir em livros e estava tendo que pagar uma cuidadora, eu imaginei que. Então eu comi bola aqui. Mas aí, assim. Comeu bola? Nessa que. Cala a boca, verdade. Nessa questão dos investimentos em estudo, a gente sabe que, assim, é um desafio, no geral, para mulheres. No meu caso, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de deficiência, mas eu sou mãe. Então, eu tenho esse problema porque eu preciso dividir dentro desse tempo o espaço que eu tenho entre a maternidade, entre o cuidar da casa e entre o investimento nos estudos. E dentro da educação, a gente já tem essa desvantagem muito latente. A maioria dos cargos de direção, de gestão, geralmente estão associados aos homens por essa questão deles terem mais tempo de se preparar, terem mais tempo de se preparar. Como que isso acaba se enquadrando dentro da comunidade PCD? Porque é como a Pri falou, às vezes, e até eu aqui, a gente tem aquela noção de que a gente conhece alguma coisa, um mínimo que seja, e aí você percebe que não conhece nada, entendeu? É isso. Certo. Vou começar a tentar responder, levando em consideração uma exceção mesmo. Eu sou professora, assim como algumas de vocês, e neste momento da vida eu estou numa escola
que a minha chefe é uma mulher com deficiência. Nunca antes na história da minha vida eu vi uma coisa dessa. Não é só a minha chefe, mas é a dona da escola. Nunca antes da história da minha vida a minha chefe coordenadora é uma mulher negra. Mas eu sei que isso é uma exceção. Que bom que eu posso me espelhar. Mas é exceção. Porque o que justifica, infelizmente, a nossa estrutura foram os dados ali que eu apresentei. E a gente só sanaria isso dando as devidas condições de uma mãe preta e solo estudar, que o cuidado novamente é atrelado a ela, né? E que esses estereótipos que nos rondam caiam de alguma maneira. Não sei se eu dei conta da resposta, mas tentei ser sucinta o máximo possível, porque a gente precisa transformar isso em política pública. A gente sabe que o pessoal é político, certo? Inclusive, esse mesmo é um dizer das mulheres feministas. O pessoal é político. Enquanto a gente não se vê ocupando espaço, aqui eu aproveito para lamentar a saída da Ana Moser, do Ministério do Esporte, que a gente sabe que uma figura progressista como ela, que inclusive ela é de Blumenau, uma das poucas figuras influentes e progressistas de lá. A gente sabe como essa mulher vai fazer falta. Porque essa realidade que a Jane falou, somada à mulher atleta, por exemplo, já é outra completamente diferente. Então, assim, se eu quero ter uma resposta, eu não tenho. Mas se eu quero encontrar uma solução para isso que a gente está apontando aqui, que a Jane perguntou agora, enfim, acho que é muito mais uma reflexão, é a partir de política pública, é de participar desses agenciamentos, o que a gente está fazendo aqui agora, embora o movimento marxista me critique loucamente, porque entende isso como uma vera questão subjetiva para mim, é o completo oposto, mas é tirar sangue de pedra, infelizmente. É só tirando sangue de pedra. Por que sangue de pedra? Porque só fazendo todo um nó na nossa rotina, de, sei lá, mãe, professora, PCD, o que for, que a gente vai conseguir participar de alguma ferramenta de controle social e promover alguma mudança de fato efetiva. Pelo menos é o que eu acredito. Eu não sei se vocês têm um outro posicionamento, mas acho que é bem por aí. E, na verdade, eu preciso considerar isso, né? Que eu não deixo de lado o simbólico. Eu acho que ele é muito importante. Quando a gente fala em bissexualidades, também é muito importante, né? Porque a gente está numa questão meio pós-moderna, assim, quando eu falo em gênero e em sexualidades, mas eu entendo esse simbólico como muito importante e eu acho que ele só complementa o pensamento de classe, o pensamento marxista, e acho a esquerda intelectual, me deem licença, mas extremamente arrogante a excluir uma coisa da outra. É o que a gente chama de esquerda cirandeira, sabe? Ciranda, ciranda. Gente, Pode meia volta, volte meia Bora volta. por eles, isso. Tá bom. né? Eles são Vocês percebem, né? Ele é bastante engajado nesse assunto. Só uma outra coisa, Manu, que eu acabei lembrando aqui. Gente, o pessoal me chama de Barbie Profissões e às vezes eu até acredito, porque eu já trabalhei também na área da saúde, eu trabalhei por 3 anos na área da saúde, fui agente de saúde, trabalhei em uma UBS, né? Atenção primária da educação, desculpa, da saúde, e quando você trouxe aqui essa questão da deficiência ainda ser entendida como uma doença, me lembrou de um fato que aconteceu, acredito que foi em 2017, né? Que foi na época que eu estava trabalhando, 2018, de uma mulher já, né? Ela tem um transtorno global, né? Um transtorno não era TOD, é aquele que é das identidades, gente.
eu esqueci o nome, mas que a pessoa tem algumas personalidades, convive com algumas personalidades. E ela começou, 26 anos, uma mulher de 26 anos, começou a se envolver com um rapaz, foi o primeiro relacionamento dela, com 26 anos de idade, porque devido ao fato de uma das personalidades mais presentes dela ser infantil, a família sempre manteve ela muito dentro de casa. Então, quando ela começou a se relacionar com um cara que morava, né, na mesma rua e tal, a família muito preocupada levou ela na UBS. Eu acho que é TDI, é isso aí, o transtorno da identidade, é isso aí, dissociativo de identidade. Eu sempre confundo com o TOD é o opositor. E daí, a médica colocou um Implanon nela. Quem não sabe o que é Implanon é aquele chipzinho para não engravidar, né, que se coloca no braço. Tá grávida. E Deus me livre, Deus que me lute, como diria você. E aí, não... E aí, o que acontece? Simplesmente porque era o primeiro relacionamento que ela estava tendo, e aí vem esse ponto que você trouxe, tipo, uma pessoa com deficiência pode vir a ser mãe? No caso dela, já foi privado dela esse direito, se algum dia for desejo dela, sabe? E aí eu acabei lembrando agora, achei bacana compartilhar aqui com vocês. Existem as esterilizações forçadas, e a gente não precisa olhar tanto para trás. Eu estou falando agora de América Latina, né? Em 2017, o governo Keiko, um governo de uma mulher, pasme, ocupou, é difícil falar sobre, alguns espaços de periferia, vulgo favelas, embora favela não seja ofensa, né? Enfim, e esterilizou mulheres pobres e pretas. Isso no Peru, 2017. Uma política higienista, sem dúvida. E mulheres com deficiência passam por isso o tempo todo, com o estereótipo em mente de que elas são incapazes de cuidar, elas não suportariam um parto natural porque elas são muito frágeis, ó, coitadas. Inclusive, gente, abrindo parênteses, eu cheguei a fazer um curso de doula. Eu finalizei o curso de doula menos de um mês antes da pandemia, então não cheguei a exercer. Mas o meu intuito com esse curso é militar por mulheres com deficiência que queiram ser mães, né? Para conseguir esse intérprete de Libras que a minha colega precisou e atrasou no parto dela, porque ela tem todo o direito, pela lei brasileira de inclusão, de saber o que está acontecendo com ela naquele momento. De militar por aquela mulher cujo médico não quer ouvir. E, de fato, a classe médica, que bosta, né? As notícias dessa semana aí não nos deixam mentir, certo? A variante do estudante de medicina tá complicada, é como um vírus. Então, infelizmente, eles não nos ouvem. É raridade ser ouvida. Eu, pessoalmente, mesmo, já criei muita encrenca em centro de reabilitação, de exercícios que profissionais tinham que tocar em determinadas partes do corpo minhas, eu não queria aqueles toques. Agora eu fico pensando, se eu, que consigo ter voz ativa, já passo por isso, vocês imaginem quem não tem. E de novo a gente fala em esterilização forçada, a gente fala em toques inadequados. Eu vivo levando tombo na rua. Brick sabe, eu levo tombo o tempo inteiro. Sou cheio de roxo porque tenho mobilidade reduzida. As pessoas se acham no direito de me levantar do chão, gente, tocando em partes inimagináveis do meu corpo. E para mim isso é uma violação, e é uma violação. Por muito tempo, eu não vou dizer que eu tive medo de sair de casa, mas eu tinha muito medo de cair, e a minha preocupação não era me machucar e me ralar. Era ter mãos passadas em mim, como já aconteceu algumas vezes, né? E daí, ó, aquele pobre coitadinho que levantou a pobre coitadinha e se acha no direito de passar a mão em mim para conseguir um lugar no céu. Ó, Senhor. Sabe? Então, assim, são pequenas violações e são pequenas lutas do dia a dia.
A esterilização forçada é outro ponto. Eu fico pensando se eu já vivi, que eu que já tive direito reprodutivo violado, posso até contar essa história mais pra frente, o que não vive uma mulher periférica cuja comunicação não é habitual, de novo, né? Eu posso ir resgatando como se fosse uma agulha todas essas possíveis violações e essas possíveis caixas da opressão, vamos dizer assim. A ideia não é fazer uma hierarquia de opressões, né? Mas é entender que isso de fato existe. Então, como é para essas pessoas que fogem que não podem ter voz ativa de fato, que a gente sabe que a maioria das pessoas com deficiência não tem. E você me trouxe esse exemplo da moça com o método anticoncepcional implantado no braço. Para mim, isso é uma espécie de esterilização, né? Porque ela optando por usar ou não, é escolha dela. Mulheres com deficiência, não trouxe esses dados para vocês hoje, mas tem menos acesso das PrEPs ao tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. Até porque, na cabeça do senso comum, elas não têm vida sexual ativa. E a gente sabe quais são os efeitos a longo e médio prazo de ignorar uma infecção sexualmente transmissível. Enfim, né? Só aqui alguns pontos da área da saúde para a gente explanar um pouco da desigualdade que infelizmente a gente vive. Gente, alguém mais quer perguntar alguma coisa? Ó, Gil, estou mediando. Eu quero, Manu, tem algum projeto de lei, alguma coisa assim, para, de repente, essas questões que você falou sobre a Libras, né, e sobre inclusão, para que toda a sociedade, né, como um todo, para ensino, para estudo, para as crianças aprenderem, para a gente ter mais essa inclusão, tem alguma coisa assim, ou algo que a gente possa fazer para tentar auxiliar para que mais pessoas conheçam, se interessem, entendam que, né, nós, como uma sociedade aí, precisamos, né, criar, né, nossas crianças especiais, especialmente, né, falando para poder ter mais inclusão e aí tá mais inserido na sociedade e tirar um pouco dessa diferença, né? Eu talvez não esteja encontrando a palavra correta, mas dessa separação que faz, para ter mais inclusão mesmo, né? Mas ser mais natural, né? Certo. O que tem de mais forte, pensando no arcabouço legislativo brasileiro, é a Lei Brasileira de Inclusão. O que fala a Lei Brasileira de Inclusão? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas ela é maravilhosa, é linda. O que falta? Fiscalização. E divulgação, né? Divulgação também, com certeza, mas mais ainda é fiscalização. Nesse ano, com o Ministério da Cidadania, foi restaurada a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Quem está à frente é a Ana Paula Feminella, que é uma grande militante pelos direitos da pessoa com deficiência, nacionalmente falando ainda. E o que eu posso dizer, em geral, é isso. Mas o que acontece? O que a militância está fazendo? O que a gente está precisando é denunciar essas violações de direitos. Como recentemente aconteceu. Putz, eu não vou lembrar o nome da mulher, acabei de ver hoje ainda. Só um pouquinho, gurias, deixa eu ver se eu encontro. Um caso que, infelizmente, uma mulher foi escravizada, essa mulher tem deficiência, e o senhor escravo era uma pessoa que trabalha no Poder Judiciário em Blumenau, Santa Catarina. Deixa eu lembrar o nome dessa mulher. Tem um desembargador de Floripa também, que é desse agora, recentemente, ele é de Floripa, que ele estava com trabalho análogo à escravidão e
um juiz, não lembro qual juiz de qual vara, ele devolveu a pessoa, deu o direito dele ir lá pegar a menina de volta, sendo que vários funcionários haviam denunciado e tal, só porque ele é desembargador. Obrigada, Ju. É sim esse caso mesmo, tá? Eu tô tentando aqui resgatar o nome dessa moça, porque por enquanto ela continua sendo moça, ela tem um nome, e a gente vai lembrar o nome dela aqui. E também pensar que não é à toa que ele escravizou uma mulher preta com deficiência, sem voz e sem vez. Não é à toa que isso aconteceu, de verdade, né? Tá ali o suprassumo das opressões do país, nesse caso de escravidão, e ainda mais pessoas, a gente pode falar em pessoas refugiadas, não sei qual que era, Sônia Maria, encontrei. Justiça por Sônia Maria, o caso Sônia Maria, como eu falei para vocês, é o chantilly, né, da estrutura de opressões. Aproveito para que eu já falei em Sandra Maria, não era uma mulher com deficiência, mas também faz parte desse chantilly de opressões. A primeira pessoa que morreu no Brasil vítima de Covid. Mulher, mãe, negra, empregada doméstica, trabalhadora do cuidado. Tem algo, tem coisa mais emblemática que isso para falar da nossa sociedade, para falar das dores dela? É impressionante, assim, é que ontem você teria gostado bastante do papo da gente com a James lá, como essas coisas realmente elas se cruzam, né? Assim, a gente acaba parando sempre no mesmo lugar, na verdade, né? O problema é muito crônico, né? O racismo estrutural mesmo. Então, assim, a gente só choca mais e aterroriza a gente, né? Esse tipo de situação, né? Ontem o foco grande era isso, de como a mulher preta ela está mais vulnerável, né, em todos os sentidos. Se ela for lésbica, deficiente, né, só agrava. Se ela tiver alguma religião, né, de matriz africana, tudo, qualquer coisa ali que componha, piora muito a situação, né. E é isso que você trouxe, é surreal, porque é uma típica mulher brasileira, né, tá ali na periferia, cuidadora, né? Não tem acesso à maioria dos bons recursos, né? E acaba sucumbindo mesmo, né? É uma loucura isso, assim. E eu acho que por isso é que a gente, por mais que sejam, que eu já ouvi gente falar assim, ai, Pri, você gosta de uns temas tristes, né? Umas coisas assim tristes, mas a gente tem que falar dessas coisas, sabe? Tem horas que a gente até precisa se alienar, porque é difícil. Mas a gente tem que trazer essa realidade, a gente tem que... Hoje, cara, e olha que a gente é amiga, volto a falar, né? A gente conversa, mas fez na minha cabeça, assim, porque você trouxe... A gente acabou não falando dessas coisas assim, né? Mas você trouxe dados, trouxe números, e é assustador mesmo parar para pensar, né? Assim, é uma caixa de Pandora que se abre, né? E eu acho muito emblemático, a gente tem muitas professoras aqui, que eu acho que também acabam sofrendo muito, assim, né? Porque muitas vezes elas também não têm o ferramental para fazer a inclusão, né? Para poder, de fato, trazer aquela realidade ali, né? Muitas professoras, eu lembro do teu desafio de conseguir emprego aqui em São Paulo, né? Por você ser PCD. Então, assim, não é só incluir a criança, né? A criança também tem que ter representatividade, ela precisa ter professores, né? Para ela naturalizar aquilo, faz parte da vida, né? Não pode ser uma surpresa encontrar alguém com algum tipo de deficiência, né? E eu lembro de toda a dificuldade, assim, das coisas absurdas que você escutou, né? Que você passou, e é muito cruel, assim. E eu fico super... O nosso grupo,
tem muitos professores, parece até que na triagem a gente olha, professora, entra. Tem muitas professoras, e eu fico super feliz, na verdade, com isso, porque eu acho que as professoras precisam dessa rede de apoio também, né, grande. A gente brinca que a gente faz triagem na porta da escola, a gente fica lá, olha, você é colorida? Professora, vem para cá. Mas e aí a gente tem, por exemplo, a Luana, ela é professora também nordestina, migrante, sabe? Passou e passa uma série de coisas. Janis aí, mulher preta, professora de geografia aí, batalhando. Elane, nossa professora que está quietinha ali, com altos desafios com as crianças, que ela cuida de crianças muito pequenas, e outras que não participaram, né? Então, eu acho que é muito rico a gente ter esse grupo, esse universo. Carla, nossa estudante de psicologia aqui, né? Essa discussão é boa aí para estudante de psicologia. E é isso, cara. Mais alguma pergunta, meninas? Luana ficou quietinha, Luana deve estar comendo. Luana é comilona, deve estar comendo um biscoitinho. Que ela está quieta hoje. Eu queria comentar, assim, eu acho que, óbvio, né, por sermos um grupo de mulheres, a gente sempre vai levantar o tema do gênero, não tem jeito, isso vai sempre atravessar, mas o quanto que ele dita muito o caminho das coisas, assim, os assédios que a gente sofre enquanto mulher, e aí quanto mais camadas vão se adicionando, vai ficando pior, uma mulher negra, uma mulher com deficiência, uma mulher de periferia, e isso vai só, né, ladeira abaixo, mas essa questão do gênero, que é da onde a gente parte, de lugar comum, assim, o quanto choca, né, alguns dados, assim, são um pouco chocantes. Eu sou estudante de nutrição, e eu acho que semana que vem a gente vai ter um papo legal também sobre isso, de uma outra visão, mas eu queria saber, assim, como que, por exemplo, assim, eu não sei se no teu caso, Manu, teve alguma questão com alimentação, de, tipo, alguém precisar te alimentar, você não ter escolha, ou você não ter essa autonomia, mas eu sei que muita gente da comunidade de pessoas com deficiência passam por isso, né, e que, né, é um tema que que me interessa bastante. O que como profissional de nutrição, como eu poderia ajudar mais para dar essa autonomia? Eu sei que para algumas pessoas tem a questão mesmo da mobilidade, que não consegue comer, né, com o talher e tal, e tem as pessoas que não conseguem se expressar para dizer seu gosto, para dizer, enfim, o que é interessante para ela. Eu queria Bom, um pouquinho. Vamos lá, vou ver o que eu consigo te indicar aqui. Eu, por uma questão de muita sorte, eu tenho pai e mãe tive pai e tenho mãe muito esclarecidos nesse sentido, né? Então eu não passei por isso de forma direta. É claro que minha primeira dificuldade foi segurar garfo e faca, como toda e qualquer criança, mas logicamente era mais difícil por uma questão de mobilidade, mas nunca algo que cerceasse a minha autonomia. A única coisa que eu vivi relacionada à comida e vivo é que eu não posso aumentar muito o meu peso. Se eu aumento muito meu peso, eu vou perdendo mobilidade. Agora, eu vou pedir para você seguir uma pessoa que pode te ajudar ainda mais, que é a Mariana Rosa. @Mariana Rosa. Mariana Rosa é uma mulher cega, cuja filha tem paralisia cerebral severa e se alimenta por sonda. O caso da Alice, que é a filha dela, eu acredito que vai te ajudar bastante. Por que eu destaco Mariana? Mariana teve a filha
claro, né? Ela perde muita aula por questão de saúde. As pessoas veem ela na rua, olha só o capacitismo, sempre deduzem que a menina tá indo ao médico, nunca que é uma menina que tá indo para a escola. E como a Alice, ela é uma criança que se alimenta por sonda, ela também vive essa questão de querer fazer o aniversário na escola. Então a Mariana, mãe, adapta todos os doces no formato de onde vai o medicamento da Alice, onde a Alice toma a sonda. Dá uma olhada nesse perfil, @MarianaRosa, que volta e meia ela fala sobre esse tema. Eu acho que vai te contemplar. Incrível, obrigada pela indicação. Eu estou sempre procurando assim, formas de aumentar o meu leque, porque eu não gosto de nutrição tradicional e eu quero justamente conseguir atender essas pessoas que foram marginalizadas pela sociedade, sabe? Eu acho que esse é o nosso papel, o nosso melhor papel, né? Conseguir fazer isso, conseguir trazer mais para o centro da discussão também essas pessoas. A dica de Mariana Rosa vai também para as educadoras. A Alice é uma criança que ela não se comunica por meio da fala, ela se comunica com os olhos e ela foi alfabetizada. Aliás, a própria Mariana a alfabetizou e a Alice usa os olhos para se comunicar. Sim, não, tantas piscadas, assim por diante. A Mariana é estudante do mestrado em educação na USP, aqui em São Paulo. Isso, esta mesmo. Mariana é maravilhosa. Manuela, posso te fazer um questionamento rapidinho? Eu, como estudante de psicologia, assim, eu queria saber muito da sua evolução até você chegar, porque eu sou estudante de psicologia e eu sou mais voltada à questão do comportamento, mais voltada à questão comportamental. Como é que você lidou do seu aceitamento até chegar hoje, a sua jornada? Como é que foi? Nossa, muita coisa passou por ali. Bom, eu vou falar sobre um atravessamento que é direto, que é constante na minha vida, que é a conquista da autonomia. Na infância, eu não tive acesso a muitos cursos extracurriculares, né? Por mais que eu fosse uma criança que, por um período da vida, eu tive acesso à escola privada. Tem uma questão de classe, sim, ali envolvida, né? Considerando que o meio também é deficientista, e para as crianças com deficiência menos abastada, a questão já é outra. Mas a minha infância e parte da adolescência foi resumida a escola e tratamento. Escola, tratamento, estudos. A minha vida deu um puta de um salto quando eu entrei na graduação e comecei a trabalhar. Por quê? Com aquela bufunfinha que eu ganhava, que na época era o quê? R$ 150? Coisa assim. Eu optei por fazer coisas que eu nunca tinha feito. Teatro e dança. Essas duas coisas hoje me definem como artista cênica. Isso já faz, deixa eu ver, 13 anos. Então, há 13 anos, eu me considero o que o modelo social chamaria de figura interdependente, que é o que a gente estava falando, né? Só que teve um ponto-chave. O que que fez com que eu conseguisse trabalhar? O que que fez com que eu conseguisse ir para aula de teatro, para aula de dança? Para vocês vai soar tão banal, mas eu vou dizer uma coisa: ter movimento para subir num ônibus. Aí todo mundo fica, ai, ônibus, né? Eu pego todo dia, aí metrô, pego todo dia. Eu só consegui. Primeira vez que eu peguei ônibus sozinha, eu tinha 19 anos. E a gente, nossa, é inimaginável, né? Porque como tu vivia antes, alguém te levava na escola, sim, me levavam na escola,
ou eu ia de carona. E eu fico pensando nas crianças com deficiência que não têm esse acesso, que não tem um tio ou uma tia para levar na escola, ou alguém para pegar carona, topique, seja lá como for. Lembrando que questões de acessibilidade são dos anos 90, 95 para cá. Teve uma galera antes disso, uma galera enorme. Então é uma coisa de agora, de ontem, de um segundo anterior, se a gente fala em história. Na atividade com vocês hoje, não coube uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é o levantamento histórico, né? Quem eram as pessoas com deficiência na pré-história? Quem eram as pessoas com deficiência na Idade Antiga, no Egito, na própria Grécia? E depois dando saltos gigantescos na história, o que se esperava do corpo perfeito do Renascimento? Estava ali a pessoa com deficiência? Logicamente não. E outro salto maior ainda, Segunda Guerra Mundial, né? O que acontecia com os corpos com deficiência? Então, de novo, assim, né? A gente mudou alguma coisa da pré-história, quando não tinha acesso à comida, não podia se alimentar por uma questão de mobilidade, morria. Até que ponto essa história não é a mesma? E para quem não é a mesma, né? Então, sim, o Holocausto brasileiro, sim. De novo, né? Estavam querendo que voltassem os encarceramentos. Agora temos as comunidades terapêuticas ali com o fundamentalismo religioso, está completamente ligado à noção de deficiência. Ou vou usar um exemplo muito, muito factível aqui. Eu sou um bandista, só que eu sei que na igreja Assembleia de Deus tem intérprete de Libras. Vocês acham que isso é à toa? Ou é para o movimento conservador cooptar pessoas surdas? Não porque elas não são capazes de pensar nem nada disso, mas é porque muita informação não chega até elas. Meio delicado falar sobre isso, mas eu trabalhei uma vez e nós precisávamos de intérprete de Libras para questões mais progressistas, vamos dizer assim. E nós pegamos uma intérprete, nós não sabíamos, obviamente, porque não existe neutralidade, né? Vamos partir desse princípio. Que era, como diria Damares, terrivelmente evangélica. Ela fez com que determinadas informações não chegassem na pessoa surda. E isso, para mim, é uma violação de direitos sem tamanho. Mesmo considerando que não existe neutralidade, né? Então, essa galera está muito ligada nas narrativas e no poder de dominação em relação a pessoas com deficiência, porque, de fato, somos, sim, né, vulneráveis, somos. Agora, eu fico pensando, no meu terreiro de Umbanda, cadê o intérprete de Libras para fazer um laroie pra galera surda? Não tem. Então, de novo, é a militância conservadora fazendo. É militância, né? Militância deles, infelizmente. Fazendo um trabalho de base muito mais forte que nós, partidos de esquerda, militantes de outras frentes. Tem intérprete na Assembleia de Deus. A Michelle Bolsonaro é fundamentalista religiosa do caramba. E não é por acaso. Não tô aqui demonizando os intérpretes, tá? Longe disso. Tô falando de exemplos de disputas de narrativas apenas. Manuela, só colocando uma coisa, eu me desfiliei por algumas questões pessoais, mas eu tenho um amigo muito próximo que ele é intérprete de Libras e ele é integrante do PSOL e ele é um bandista. Depois, se você quiser, eu te mando o contato dele. É um amigo meu de mais de 20 anos de história. É um cara amosíssimo e que ele pode ajudar para você em relação a isso, que é Robson, que é um amigo meu que ele tá para se formar,
sociólogo pela USP, inclusive, né? E aí eu consigo linkar vocês. Se você quiser, depois eu mando o contato teu para ele. Que legal, ótimo. A gente precisa de pessoas assim dentro da militância PCD, né? De novo, é uma disputa de narrativas. A gente tem que tomar posição, vocês sabem tão bem quanto eu, e é isso. Manu, uma pergunta. Você está em São Paulo? Sim, tô morando em São Paulo. O Comédia Sentada também é daqui de São Paulo. Isso, aham. É porque eu faço parte do comitê de diversidade da minha empresa e eu já vou indicar, com certeza, tanto o Comédia Sentada quanto as tuas palestras particulares, né? Ai, que legal. Não, muito obrigada. A gente atende bastante empresa, o Comédia Sentada. Em contrapartida, eu já dei uma palestras para as ONGs sobre comunicação acessível. Meu foco ainda é rede social, mas a gente aqui está super aberto, verificando a agenda da galera, porque infelizmente não é todos nós que vivemos de arte ainda, né? A realidade do artista como um todo, mais o artista PCD. Questões que a gente está falando aqui. Sigam no Instagram, @Comédia Sentada Oficial. E hoje mesmo foi um dia cheio de. Acabamos de implementar atendimento online em Libras. Ótimo, ótimo. Mas para acessibilizar completamente, a gente sabe, né, que não é só Libras. As Libras estão aí, a língua brasileira de sinais está aí bombando, mas é porque teve um trabalho de base da comunidade surda muito forte. Bom, eu botei até aqui o Insta da Manu, se alguém perder, me peça, eu sigo ela. E porque ela faz várias apresentações também de stand-up, porque, né? Só rindo, né, Manu? Das adversidades, né? Então, até se vocês quiserem combinar um dia, e são lugares diferentes, a gente pode marcar de ir lá assistir. Eu fui na formatura dela, né, Manu? E ela está sempre divulgando também do Comédia Sentada, então tem muita coisa legal, sabe? Eu acho que essas informações precisam circular mesmo, né? Eu não conhecia, tomei conhecimento pela Manu, e ela foi abrindo aí essas visões aí para mim. Então tem muita coisa mesmo, eu acho que para a gente, sabe, conhecer, divulgar, a gente tem que auxiliar, né? Foi até uma pergunta ontem, né, Janice, da Lu, de como ajudar, e é isso, né? A gente pode não ter o lugar de fala, mas a gente também não pode se calar, né? Então, A gente não tem um lugar de né? fala, a gente não tem um lugar de fala, mas a gente tem um lugar de escuta. E Sim. essa escuta precisa ser ativa, essa escuta, ela precisa ser significativa. A gente ter esse olhar, essa sensibilidade, e a partir daí, como a Manu falou, a voz da Manu, ela não alcança todas as bolhas. A gente alcança algumas bolhas que a dela não alcança. E a partir daí, conforme a gente vai multiplicando, a gente consegue ir exatamente amplificando a voz. É exatamente esse o ponto. E é isso, entendeu? As diversas pautas. Tanto que quando a Lu trouxe isso ontem, eu achei maravilhoso essa dúvida dela, essa pergunta dela. Porque, assim, eu tenho o núcleo que eu faço parte, ele é um dos maiores, é onde a gente tem mais estudantes, né? Adolescentes. Manu, eu faço parte de eu sou professora e coordenadora voluntária num cursinho preparatório para vestibulares, na periferia. E aí, mulher, é corrido, mas a gente tá aí na luta, né? Tá firme aí. E aí, assim, recentemente a gente conseguiu uma parceria com a galera do Museu Afro. E levamos estudantes lá, tal. A gente levou 2 ônibus de estudantes e tal, né? Para lá, para ter uma agenda lá no Museu Afro. E foi uma aluna, uma das minhas estudantes, ela é branquíssima. Eu até brinco com ela, eu falo que ela é terrivelmente branca. E ela tem um olho clarinho, né? O cabelo liso, louro e tal. E aí ela fala, muitas vezes eu me sinto, tipo, como se eu fosse intrusa nesse espaço, né? Porque assim, a gente vê, e até a gente brincou, porque assim, o Museu Afro fica no Parque do Ibirapuera.
Isso, o Bernardo estava com a gente, tá, gente? O Bernardo foi junto. E aí, o que é que aconteceu? No parque, até a gente chegar no museu, você não vê pessoas negras, é tipo um negro para cada 10 brancos no Ibirapuera, né? E aí, isso, criança. E aí, o que é que acontece? Lá dentro do museu, Fernanda é o nome dessa minha estudante, era a Fê branca e todo mundo preto. E aí ela falou, eu tô me sentindo até deslocada e tal. Aí é onde a gente vai conversando isso, para que ela não deixe de se sentir pertencente, faz parte da nossa história. Ela é brasileira, todas nós somos, é história nossa, né? E aí é que tá, existem esses nichos, né? Mas a gente, ainda assim, fazemos parte de um grupo maior que é esse grupo feminino. Estamos aqui entre mulheres. A gente sabe que para trabalhar contra o machismo, o mesmo machismo que mata as mulheres lésbicas, mata as mulheres com deficiência, as mulheres negras, né? A gente sabe que o corpo feminino ele é objetificado e quanto maior a vulnerabilidade desse corpo, mais exposto ele está a todo tipo de violências, né? Então, é essa questão. A gente construir essas parcerias e trabalhar essa escuta ativa para, no momento que não for, naquele instante que não for o meu momento de fala, eu não tomo protagonismo, mas eu fortaleço essa parceria. Sim, com certeza. E até mesmo uma pergunta para tua aluna que tu poderias ter feito, não sei, assim, fica de sugestão. Ai, eu tô até meio deslocada. Imagina quantas vezes os negros não se sentiam deslocados no meio de um monte de branco. Exatamente. Né? Acabou que sobrou para ela naquele momento sentir por um momento que muitos de nós sentimos todos os dias, né? Sem dúvida, mas é o importante, é um letramento, né? Das coisas, do tipo de coisa Exatamente. prática, então. Sim. E é esse ponto. Algumas vezes, e principalmente quando eu entrei no movimento, eu falo, foi dentro da Uneafro que eu me descobri mulher negra. Porque quando eu entrei para a coordenação, aí teve um professor que falou assim: ah, nossa, finalmente temos uma mulher negra na coordenação. Aí eu olhei para um lado, para o outro, aí eu, mulher negra? Sabe? E aí você começa a se perceber e em diversas situações que são postas, você vê que realmente, tipo, qual era o espaço que estava sendo ocupado para mim, né? E aí é aquele processo de descobrimento, de descoberta. E aí eu até brinco que eu falo que eu não me descobri, eu fui descoberta, né? Outras pessoas chegaram me descobrindo. Mas é isso, é a gente ter essa sensibilidade e fortalecer, né? No caso dela que estava lá se sentindo deslocada, a gente não vai afastar ela da luta, não vai afastar ela do movimento porque é movimento negro. Não, ela faz parte do movimento porque ela é uma mulher periférica. A gente está ali dentro desse contexto. Ela é uma mulher, ela é uma estudante da periferia que tem todo o direito de ocupar as universidades públicas e a gente vai dar todo o aporte necessário para ela conseguir estar dentro de uma universidade pública, assim como a gente vai passar para uma mana preta, para um moleque preto também, entendeu? É essa pegada. Sim, é isso. É legal isso que você falou de ter sido descoberta com deficiência, porque eu vou falar sobre mim, né? Que tem o que eles chamam de paralisia cerebral leve. Não sei até que ponto é isso. Modelo médico não me representa, enfim, várias coisas. Eu vivo um não lugar. Um não lugar que é estar sentada no banco preferencial do metrô, por exemplo, vinha o velhinho vir do meu lado e fazer cara feia. Não vou levantar. É meu direito também. Só que é um não lugar tão grande que de repente eu estou descendo as escadas de metrô e alguém estende a mão para me ajudar. E esse não lugar para mim, eu fico pensando, né? O que eu represento? Se é aquela pessoa que precisa ser ajudada, a pobre coitada, ou dá licença, tu não tem que estar aí é meu lugar. Então são dois lugares que a deficiência, dois espaços
que a deficiência pode estar sim, né? Então, meu desafio nesse momento de vida é transformar em piada, sendo de forma bem objetiva e específica, transformar em piada esse não lugar, que às vezes é complicado para eu entender também, puder colocar em texto, né, em roteiro, enfim, só para me sentir aqui à vontade, para dizer que eu vivo isso e que não sei muito bem como me referir a esse não lugar. Gente, 11h11. Tadinha, Manu ali já, ó. Daqui a pouco, se bem que Manu é baladeira, gente. Vocês não fazem ideia. Isso aí, ó. Aliás, até só vou aproveitar aqui, né, já que a gente vai encerrando. Manu, depois eu vou te passar todas as informações certinhas. A gente vai ter um encontro oficial das Boleiers e vai ser na nossa casa, Vila Madalena, que é um lugar que eu acho que é a sua cara. Então, eu vou te passar todas as informações, porque, nossa, a gente vai adorar se você tiver agenda para ir, assim. Muitas de nós ainda não se conhecem pessoalmente, né? Mas, sim, acho que você vai se sentir super à vontade e a gente vai ficar super feliz se você puder ir. Então, depois eu te passo tudinho, tá? Já contando que o teu nome está na lista. E Vou aproveitar rapidinho, Pri, para divulgar o Comédia Sentada. divulgue tudo. Hoje tiveram as duas apresentações com o coletivo, uma finalizou agora ainda, no Centro de Formação e Pesquisa do SESC, aqui em São Paulo. Durante a tarde, a gente fez uma empresa em Barueri. Eu, como sou professora, não consigo estar em todas, então eu fico mais nos bastidores fazendo a produção mesmo. Mas amanhã eu vou estar como elenco no Festival Sem Barreiras, que é o Festival de Artistas com Deficiência de São Paulo. Vai acontecer ali na Praça das Artes, na São João, espaço completamente acessível. E na semana que vem, na quinta-feira, daqui a uma semana exatamente, a gente vai ter o Escola da Comédia Show, especial Pessoas com Deficiência. Só com comediantes com deficiência. Nem todos são do Comédia Sentada, tá? Alguns não, até para vocês verem que Foi existem mais. do curso que você fez, né? Esse da formatura que eu fui, não é? Isso, é a mesma escola. Super recomendo, gente. Os comediantes são muito bons. Eu e a Geisa, a gente chorou de rir na formatura. Adoramos. E, bom, e até uma coisa que eu acho que é bem importante, assim, né? A Manu divulga muito todas essas atividades, não só por ela estar ali, né, envolvida, mas também de pessoas próximas que tenham a ver ali com a luta, né, eu acho super importante a gente divulgar também, né, porque é isso, muitas pessoas não sabem que esses movimentos acontecem, né, que existe a comédia sentada, que existem outros projetos, quanta gente adora stand-up, sabe, e de repente pode conhecer, né, esse grupo aí de comediantes, sabe, e fazer essa luta aí se espalhar. Então, acho que o nosso papel divulgando, né, também ajuda muito em todo o movimento a gente trazer, dar visibilidade mesmo, né, então eu tô sempre, teve esse do Sesc, que eu acho que teve até o lançamento do livro, né, também, eu divulguei para as meninas no grupo, eu fui lá, roubei dos seus stories e divulguei. Então, é bem importante a gente fazer esse papel aí de disseminadores, né? E, Manu, só assim, para a gente já encerrar, mas eu já vou também te deixar pré-convidada para a gente marcar, de repente, um outro papo para fazer essa história aí dessas pessoas com deficiência, porque eu acho que tem tudo a ver também aqui com as meninas, elas vão ficar super interessadas, e outras do grupo que não puderam estar. E que eu comentei até com a Janice da Frida, eu falei, a Manu foi uma pessoa que me chamou a atenção para a Frida, que as pessoas, né, acabam escondendo a deficiência ali dela, né, na divulgação mesmo, utilizam fotos e imagens onde isso fica um pouco mascarado ali, né, então acho que vai ser super legal a gente ter essa retrospectiva aí contigo, e vai abrir mais ainda, acho que, a mente aqui para a gente entender esse mundo aí.
Faço sim, pego nomes de ontem e de hoje, né? Maria da Penha também é um exemplo, porque a gente fala das mulheres, da luta das mulheres, só que se esquece que ela é uma mulher, Maria da Penha, que se tornou mulher com deficiência devido à violência. Sim. Enfim, Não, são nomes. eu acho que vai super se encaixar aqui na dinâmica que a gente tem feito, né, de contribuir com essas pautas, né? Então, acho que vai ser super bacana. Ah, eu queria te agradecer muito, muito, fiquei super feliz que deu certo. Obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é corrido, porque, gente, ela participa de muitos movimentos, vocês não fazem ideia. É difícil achar essa mulher. E super elétrica aí. Mas super obrigada, viu, por ter participado aqui. Acho que foi incrível, assim, eu fiquei muito feliz. E a todas as meninas também, né, que estão aqui até essa hora participando. Eu sei que elas vão voltar para o grupo muito animadas, assim, né, cheias de ideias, com outras perspectivas. Diga, James. Me despedir, agradecer e falar que, Manu, já tô te seguindo lá no Instagram, tá? Você já ganhou mais uma seguidora, Mona. Adoro. Vocês têm que se conhecer pessoalmente, gente. Ó, vocês, nossa, precisam Dia se 7 conhecer. tá aí, hein? Dia 7 tá aí. A gente tem que promover esse encontro, porque vocês vão ter muito o que conversar, assim. Vai ter uma sinergia grande aí, viu? Ai, e é isso, gente. Gente, guria, Obrigada, viu, Manu? Obrigada mesmo. E depois a gente manda a gravação também aí. A gente vai disponibilizar lá no grupo para as meninas que não puderam. A Carla, por exemplo, veio correndo da faculdade, só pegou o final. Então a gente vai. Aí, eu vou dar as palmas por último aqui, porque eu estou falando. Não delay. Mas tem várias meninas que sinalizaram que queriam assistir e tudo, né? Mas não puderam por causa do horário. E aí a gente vai disponibilizar lá também o vídeo, tá bom? tá bom. Uhum. Beijo, guria. Muito obrigada. Beijo, obrigada mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Fala. Obrigada.